Episódio 181, Provérbios capítulo 14, versículo 8 e 9. O 8 diz: A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Para o homem prudente, a sabedoria irá orientá-lo em seu caminho, pois ele aprende as leis divinas e coloca em prática. Ele considera cuidadosamente seus atos e sabe por que faz certas coisas e também por que não faz outras coisas. A sabedoria, para ele, é como uma bússola, instruindo a sua mente, orientando para não se enganar com facilidade, mas ter todo um caminho seguro, com o objetivo traçado pela própria mente. Em contraste, o insensato vive sempre tão cheio de sua insensatez, ou seja, falta de juízo, falta do bom senso, que ilude a si mesmo e lança-se a enganar outras pessoas, esquecendo-se que ele mesmo está sendo enganado. Ele chega a ter certeza que seu caminho é certo e repudia aqueles que querem contrariá-lo e acaba sendo enganado pela sua própria teimosia e imprudência. Provérbios capítulo 14, versículo 9 nos diz: Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Os tolos ridicularizam o seu iminente julgamento, mas o reto recebem a promessa de obter o favor de Deus e dos homens. O insensato gosta da vida caracterizada pelo pecado. Ele tem prazer na iniquidade e pensa ser ridicularizado e será ridicularizado, pois ele não quer abandonar o pecado que ele sente prazer. Para ele, o pecado é prazeroso. É um absurdo. O hebraico diz aqui, literalmente, uma oferenda culpada à zomba dos insensatos, mas o homem reto desfruta tanto do valor divino que é a benção para a sua fidelidade ao Criador. Lembrando lá, de 1 João capítulo 3, versículo 6, nos diz: Todo aquele que permanece nele, ou seja, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando nunca conheceu a Jesus ou nunca ouviu e nem o conhece. Ou seja, neste versículo temos a grande diferença. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus logo aprendem que o pecado não é nada bom. Deve ser combatido e evitado a qualquer custo, apesar da natureza humana ser pecaminosa, inata, isto é, do próprio ser humano. Porém, ele luta, ele se cuida, ele ora, ele está sempre atento para fugir do pecado. O vírus, eu quero dizer, Covid-19 mata o corpo, porém o vírus do pecado mata a alma. O primeiro leva ao óbito físico, o segundo ao óbito espiritual. E isto vai levá-lo à perda da vida eterna com Cristo e tomar o caminho pior que é o próprio inferno. Deus nos livre disto.